Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e, como fazemos todas as semanas, vamos refletir a respeito do Evangelho e dos mistérios que a Igreja nos propõe na sua liturgia de domingo. Neste domingo, nós estamos no domingo entre o Natal e primeiro do ano, a solenidade da Toda Santa Mãe de Deus. E então, entre o Natal e o primeiro do ano, nós temos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Essa festa nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito dessa estrutura maravilhosa que é a família, né? Uma estrutura que faz parte da própria natureza humana, mas que, quando Deus se encarna e se faz família, aqui na Terra também, juntamente com São José e Nossa Senhora, ele joga uma luz maravilhosa para que nós, que estamos mexidos pelo pecado original, que temos a nossa visão e nossa inteligência um pouco escurecida pela questão das nossas desordens, nosso egoísmo, que a gente enxergue verdadeiramente o que é uma família. Então vamos lá, vamos refletir a respeito dessa realidade da família. Bom, em primeiríssimo lugar, nós precisamos entender que o ser humano, pela sua própria natureza humana, ele precisa de família. Ou seja, a gente nasce, e a gente nasce precisando aprender. O ser humano, quando ele nasce, ele é frágil, ele é desamparado. Talvez das criaturas, dos recém-nascidos, o mais frágil, o mais desamparado é o ser humano. E quantos anos nós precisamos para aprender depois, não somente a sobreviver, mas para aprendermos o caminho da nossa realização, da nossa tarefa nesse mundo, que é nós verdadeiramente amarmos e servirmos a Deus e com isso chegarmos um dia no céu. Então, é a família, é na família que tudo isso começa. E Deus, ao se fazer homem, se fez família. Vejam, a primeira coisa que a gente então deve notar na família é que a família ela tem uma estrutura hierárquica, pela sua própria natureza das coisas. Não é? Pela própria natureza das coisas, a família ela é chefiada pelo pai, não é? Que tem como sua colaboradora no governo da casa a mãe, e é o pai e a mãe quem educa os filhos. Você vai dizer assim, mas padre, isso daí é uma visão patriarcal, machista, etc, etc. A resposta, não é verdade. Veja, a própria natureza da estrutura familiar mostra que a mãe ela está muito mais próxima dos filhos. É evidente. Isso daí, qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa que tenha, que seja amigo da verdade, enxerga que a criança está mais próxima da mãe. Por quê? Bom, vamos começar pelo óbvio, porque a criança nasceu da barriga da mãe, porque a criança amamenta com a mãe, porque a criança é cuidada inicialmente pela mãe. Por mais que o marido possa ajudar nas tarefas diárias, mas na estrutura do ser das coisas, ele é coadjuvante. Não é? E o Chesterton, né, o famoso jornalista e filósofo inglês, ele diz, não tem esse negócio de igualdade dos sexos. Não, a mulher chegou muito antes do homem. Ou seja, antes que o homem tenha acesso à criança, a mulher já tem muito mais acesso à criança do que o próprio marido. As mulheres chegaram antes de nós. Mas acontece o seguinte, esta vantagem que a mulher tem de ter chegado antes e de já ter o domínio e a educação da criança, não é? Antes do marido, ao mesmo tempo tem, como todo remédio, tem uma contraindicação. E é o fato de que
o excesso de convívio diminui, de alguma forma, a autoridade da mãe. Então é necessário que haja vou usar uma linguagem inglesa, é necessário que haja este outsider, esse sujeito que vem como que de fora para ser a autoridade. E o princípio de autoridade da família é o pai. Isso é uma coisa universal, né? O pessoal que vai criando ideologias, como a ideologia de gênero, quer mudar essa estrutura, etc., mas isso faz parte da própria biologia e faz parte da própria verdade do ser humano. Um famoso psicólogo, pesquisador, o padre Antoine Vergote, ele fez uma investigação, uma pesquisa internacional em que eles entrevistaram famílias, seja nos grandes e altos edifícios de Manhattan, em Nova York, seja nas tribos aborígenes da Austrália. E nessa ampla pesquisa, em que eles fizeram a amostragem da cultura europeia, cultura africana, asiática, né? Eles descobriram uma coisa. Não existe nenhuma sociedade no planeta no qual o pai não seja a autoridade. O pai é sempre a autoridade. A própria estrutura das coisas exige isso. Porque a proximidade da mãe faz com que, de alguma forma, a autoridade proceda do pai. Vejam, até aqui o que eu refleti e coloquei para vocês, tudo isso vem simplesmente da luz natural da razão. Qualquer pessoa, né, bem intencionada, que queira ver a verdade, enxerga isso. Agora, se você tiver alguma dificuldade de enxergar isso, então vamos para a revelação divina. Vamos olhar o que é que aconteceu com o Filho de Deus que se fez homem. Jesus. Ele veio numa família. E nós vemos claramente que a autoridade da família está com São José. Todos nós sabemos que a santidade de Jesus é infinitamente maior do que a de São José. Todos nós sabemos que a santidade da Virgem Imaculada é maior do que a de São José. E, no entanto, São José é colocado como o chefe daquela família. Por quê? Porque esta é a estrutura da família humana. Agora, é importante acho que até é iluminador para nós vermos que dos três, Jesus, Maria e José, São José é o menor, mas é aquele que tem mais autoridade, para você enxergar uma coisa. Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender que na estrutura familiar, você, pai e mãe, você tem que ser mais do que seu filho. Pode ser que seu filho seja até mais virtuoso que você. Pode ser até que seu filho seja mais santo do que você. Mas existe uma estrutura em que você precisa dar, oferecer para o seu filho. E essa é a verdade que nós precisamos entender. Toda criança nasce para receber e precisa receber a educação. E onde é que está a primeira coisa da educação de uma criança? Está na imitação. Vejam, é interessante nós lembrarmos um versículo que está no Evangelho de São João, né? Capítulo 5, versículo 19. Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, né, que o filho só faz o que vê o pai fazer. E que tudo que o pai faz, o filho o faz igualmente. Isso que Jesus está falando, ele como filho eterno, a respeito do pai eterno, isso é uma verdade a respeito da família. Gente, você que é pai, você que é mãe, você precisa se esforçar para ter virtude, para que o seu filho possa imitar você. Os nossos filhos,
deixa eu explicar, deixa eu dizer claramente. Os nossos filhos são como esponjas. Vou usar uma palavra assim meio feia, mas eles são macaquinhos, eles imitam. Eles reproduzem tudo aquilo que eles veem. Agora, se você não se esforça para ter virtude, para ser modelo para o seu filho, para que possa acontecer isso que está escrito aqui, que o filho faz o que vê o pai fazer, né? Se você não se esforça para ser um modelo para o seu filho, como é que a sua família vai para frente? Então você que é pai, você que é mãe, você precisa ser virtuosamente mais do que o seu filho. E se você não o é, deveria se esforçar para sê-lo. Numa sadia emulação, por assim dizer, uma sadia competição para sermos mais santos, cada vez mais. Isso é uma das coisas que as pessoas, quando vão educar os filhos, vêm perguntar: padre, eu gostaria de fazer um curso para saber como educar meus filhos, etc, etc. Bom, a primeira coisa que você tem que começar é você se educar nas virtudes. Você precisa ser mais santo. Para educar seu filho, você primeiro precisa se educar. E não tem, gente, não tem fórmula mágica, não tem cursinho que você assiste no YouTube e de repente você vai educar seu filho. Comece sendo santo, porque seu filho vai imitar você. E aqui vem a coisa mais imitável e maravilhosa que nós encontramos na Sagrada Família e em São José como chefe e cabeça daquela família. A submissão a Deus. São José era eminentemente submisso e obediente a Deus. São José era justo e era devoto. São José tinha uma prontidão para servir a Deus. O anjo aparece em sonho a São José e diz: não tenha medo de receber Maria. E São José recebe Maria. Mas não pensa duas vezes, imediatamente. O anjo aparece e diz: levanta e leva a criança para o Egito. Ele vai e leva. Depois, traz de volta. E ele vai e traz. São José é como nos diz o Salmo, ele é como o servo com as mãos, com os olhos fixos na mão do seu Senhor. Ou seja, o escravo que fica ali olhando para o menor gesto da mão do seu Senhor, quando o seu Senhor manifesta a vontade, ele já está lá pronto. Ele já sai correndo e já atende. Ele foi feito para obedecer, ele foi feito para ser submisso. E é importante que nós enxerguemos que é daí que vem a autoridade de São José. Vocês hão de convir comigo que essas pessoas santíssimas que eram Jesus e Maria, Jesus, pessoa divina, o próprio Filho de Deus que se fez homem, e Maria, a pessoa humana mais santa, imaculada, mais santa que já existiu e jamais existirá uma outra mais santa do que ela, vocês hão de convir que essas duas pessoas não iriam se submeter simplesmente a uma autoridade humana, a autoridade de São José. Isso seria um negócio absurdo. Eles, na verdade, se submetiam à autoridade divina que estava em São José. De onde vem a autoridade? A autoridade vem da submissão, gente. Porque São José era maravilhosamente obediente e submisso a Deus, ele tinha então a autoridade para mandar no próprio Filho de Deus. Porque Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai Celeste estava lá manifesta em São José, sumamente obediente. Quando São José obedecia a Deus, Jesus, com prontidão, obedecia a São José. Olha que maravilha. Maria também, a Virgem Santíssima,
obediente a São José. Por quê? Porque viam naquele homem um homem justo. Ou seja, e justo quer dizer isso, dar a Deus o que é de Deus. São José estava prontíssimo para dar a Deus o que é de Deus. Essa prontidão, essa devoção, essa prontidão, né? É importante que a gente saiba que essa é uma das características mais importantes para um pai de família. A prontidão para servir a Deus. No evangelho desse domingo, o evangelho de São Lucas nos apresenta o profeta Simeão. E quando ele fala do profeta Simeão, ele diz assim, que ele era justo e piedoso, diz a nossa tradução litúrgica. Mas essa palavra piedoso, né, ela em grego não é piedoso, é eulabés. Eulabés, né, vem de eu, que é bom em grego, e lambano, que quer dizer tomar posse com prontidão, com agressividade, com um ato de vontade assim, arrebatador. Então, a melhor tradução para dizer o que é que Simeão aqui era, é que ele era justo e devoto. Isso que nós podemos dizer do profeta Simeão, podemos dizer evidentemente de São José. São José era justo, e a própria Escritura nos diz isso. E São José era devoto, a Escritura não usa essa palavra para São José, mas as atitudes de São José, o comportamento de São José nos mostra essa prontidão dele. Nos mostra que tão logo ele sabia qual era a vontade de Deus, ele tomava posse, né? O reino dos céus é dos violentos e sofre violência ainda hoje, diz Jesus, dirá Jesus. Isso quer dizer o quê? Tão logo eu sei que é a vontade de Deus, eu lambano, ou seja, eu tomo posse do bem, eu me arremesso, né, imediatamente para agarrar o bem e fazer a vontade de Deus. Este é o São José justo e devoto. Meus queridos, se você é pai, se você é mãe de família, para educar seu filho, a primeira coisa que você precisa fazer é isto. E aí você terá autoridade. Você terá autoridade se você for verdadeiramente obediente. Quando seu filho vir que, sei lá, você deu uma opinião errada e você descobre qual é o ensinamento de Deus, o ensinamento da igreja, e você imediatamente muda, devotamente, prontamente, com a prontidão você muda a sua opinião para adequá-la à igreja, à vontade de Deus. Você estará conquistando uma grande autoridade diante do seu filho. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês, que são pais, mães de família. O pai será autoridade na família se ele tiver essa prontidão de São José. É claro que essa prontidão, ela estava também em Nossa Senhora, né? E é claro que essa prontidão estava em Jesus. Mas coloco aqui essa que é a fonte da origem da autoridade de São José como chefe da família. O segundo ponto, não é, que a gente precisa olhar é que, como pai e mãe de família, vocês têm que estar prontos também para responder às perguntas dos seus filhos. Todo ser humano cresce sendo, deixa eu usar a palavra inadequada, sendo curioso, né? Todo ser humano tem aquela fase dos porquês. Por quê? Como é? Explica para mim, papai. Explica para mim, mamãe. É interessante nós notarmos que lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, quando Jesus é reencontrado no templo entre os doutores, o que a gente lembra daquele episódio é que todos estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. É isso, de fato, que nós encontramos no capítulo, no versículo 47. Mas a gente se esquece do versículo anterior, o 46. Que quando
Maria e José chegaram lá, Jesus estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pergunta. A criança faz pergunta. A criança quer saber. E você que é pai, você que é mãe, você precisa não somente cultivar a sua própria virtude, para que com seus exemplos seu filho imite, mas você precisa também adquirir um certo conhecimento para poder responder para o seu filho as perguntas daquilo que é essencial para a vida. Talvez você não tenha que saber todo português, matemática, álgebra, geografia, trigonometria, biologia, física, química. Mas você precisa saber qual é o caminho para o céu. Você precisa ter uma sabedoria, verdadeiramente, para indicar para o seu filho o caminho do céu. É um pouco, todo pai, toda mãe tem que ser um pouco como o cura d'Ars, né? Todo mundo conhece aquele episódio que São João Maria Vianney estava procurando o caminho de Ars, que era a sua paróquia. Ele tinha acabado de ser nomeado pároco, nunca tinha ido a Ars, e Ars ficava embrenhada mesmo numa espécie de pântano, matagal, no fim de mundo. Era realmente um vilarejozinho perdido, com 40 casas, que ninguém nunca sabia que aquilo existia no mapa. Pois bem, São João Maria Vianney, perdido, não sabia qual era o rumo da sua cidade, encontrou um pastorinho que estava lá apacentando o rebanho e perguntou: menino, onde fica Ars? E o menino respondeu: eu moro lá, Ars fica assim, o senhor vai, tal lugar, dobra assim, assim. E então São João Maria Vianney disse ao menino: tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Essa imagem de São João Maria Vianney, que inclusive tem na entrada de Ars, tem lá um monumento que ele, o cura d'Ars, apontando para o céu e mostrando o menininho, para o menininho. Essa é a missão de todo pai e de toda mãe. Pode ser que você não saiba o caminho de Ars, mas você precisa saber o caminho do céu. Precisa saber dizer para o seu filho e responder às perguntas dele e ter um mínimo de cultura, né? E mais do que isso, se puder, não somente o mínimo, você ser um verdadeiro sábio, uma verdadeira sábia para responder ao seu filho o caminho do céu. Então, esses dois pontos que você, pai, que você, mãe, precisa ter para que a sua família esteja em ordem, não é? Ou seja, você precisa verdadeiramente ter virtude para ser imitável, e a maior de todas as virtudes é essa sua submissão a Deus, essa prontidão para servir a Deus e fazer a vontade de Deus em tudo, como São José, e que você também esteja pronto para responder às perguntas que seu filho, sua filha vai fazer a respeito daquilo que realmente importa, a respeito do único necessário, né? A respeito do caminho do céu. Desejo que esta festa da Sagrada Família seja uma ocasião para você e sua família receberem as graças do céu, graças necessárias para ser aqui na terra família de Deus, para que um dia sejamos lá no céu família com Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.